Pronto, gravação rolando, bora começar. Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo das mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos ver sobre a viúva. Então, vamos começar essa história dela. Eu adorei essa história. Ontem eu cheguei aqui tarde em casa e fui ler. Estava com tanto sono, comecei a ler, não estava entendendo nada. Não, deixa para amanhã. E aí, hoje cedo, li com calma aqui e muitas inspirações aqui nessa história. Então, que hoje a gente possa realmente sair muito inspirada daqui com a história dessa viúva. E na Bíblia, revela muito sobre as viúvas, né? Deus fala muito sobre as viúvas. E as viúvas, elas são uma preocupação real, né? De Deus. E tem muitos versículos que falam sobre isso, né? Muitos versículos que fazem advertências àqueles que, de qualquer forma, causam dano a uma viúva. E quando Deus deu suas leis aos israelitas, estabeleceu regras específicas a respeito do bem-estar e segurança das viúvas. E a gente vai ver agora bem rapidinho, lá em Êxodo 22, do 22 ao 24, que muitas regras elas eram similares ao que diziam respeito aos órfãos. E aí vamos ler lá o que diz a palavra. Eu vou ler aqui, vou abrir, que hoje eu estou com o tempo meio apertadinho, para a gente não acabar muito tarde. Aqui diz o seguinte: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Nossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então, no Novo Testamento, deixa eu ver se é aqui. Lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, 1:27. Se vocês quiserem abrir aí, né? Que é bom quando a gente vai lendo e acompanhando, fica melhor o entendimento. E lá dá a seguinte instrução sobre como devemos tratar, né, as viúvas e os órfãos. E lá diz o seguinte, eu vou ler o que está lá em Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas, né? A gente vê tanta religiosidade por aí, tão distorcido, né? E na palavra diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E a gente vai entrar aqui, ó, nesse estudo, a gente vai falar também sobre Elias, sobre o profeta Elias, né? Não tem como falar aqui da história dessa viúva sem falar também sobre Elias. E nesse estudo a gente vai encontrar a história de uma mulher cujo seu marido, ele era muito temente a Deus, né? Amado ao Senhor, havia amado ao Senhor, porém não sustentara a sua família de maneira adequada. E então esse marido dela faleceu e após a sua morte, ela ficou com várias dívidas. Então, muitas das dívidas foram deixadas para a viúva e ela sem nenhum dinheiro para que pudesse ser pagas, né? Então, olha a situação que ela ficou. Viúva, cheia de dívida, e a gente vai ler um pouquinho aqui da história dessa viúva lá no livro 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 4, para a gente entender melhor, né, qual foi a história dessa mulher. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o que está escrito lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. E Eliseu lhes perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, né, Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia.
Então, isso aqui a gente leu, ó, a passagem, a gente leu 2 Reis 4, do 1 ao 4. Né? Então, história aqui dessa mulher, o marido faleceu, o marido muito temente a Deus, o marido era discípulo desse profeta Eliseu, e ela se viu nessa situação aí super delicada, né? O marido faleceu, ela cheia de dívida, ela não tinha como resolver a situação, e ela foi o quê? Pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda. Então, aqui já traz um aprendizado, né? Que em alguns momentos a gente precisa pedir ajuda. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque não é ajuda para qualquer um, né? Primeiro, sempre a Deus, mas Deus também usa pessoas, né? E aqui era um profeta, né, de Deus, no qual o marido era ali um discípulo. E aí, continuando aqui, né? E a frase discípulo dos profetas indica que o esposo da viúva havia sido um discípulo de Eliseu. E por essa razão que a mulher sentiu essa liberdade de pedir ajuda. E ela não só vivia os problemas com as suas dívidas, mas também estava correndo o risco de perder os seus 2 filhos. Já pensou para uma mãe, né? Você já perdeu seu esposo, você está toda lascada e ainda correu o risco de perder os seus filhos, porque lá no começo disse, né, que ela teria que dar os seus filhos como escravo e para os credores, né? E Eliseu, né, o profeta, ele era muito conhecido por fazer milagres através do poder de Deus, né? Não é que ele fazia o milagre, mas através do poder de Deus. E dessa vez ele simplesmente perguntou à mulher do que ela dispunha em casa. Então ele a instruiu a exercitar a sua fé, usando o que ela possuía e o que estava disponível, né? Porque o que ele falou para ela? Vai lá para os seus vizinhos, pede lá as vasilhas, né? Vasilha que é o nome que ele usa aqui, mas enfim, pede lá os potinhos, tudo, e ela poderia parar e questionar, mas como assim? Para quê? Vou ficar pedindo para quê? Mas ele, né, fez o quê? Ele deu uma instrução para ela, e nessa instrução ela precisou exercer a sua fé, né? Colocar toda a sua fé ali naquilo que ele estava dizendo, que talvez poderia não fazer tanta lógica, né? E a gente pode correlacionar essa história com uma história muito linda que tem lá no Novo Testamento, que está lá no livro de João, no capítulo 6. Então, a gente tem uma história muito similar com Jesus, que a gente, né, lá em João 6, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos o que havia de disponível para alimentar 5.000 homens. Então, lembrando, deixa eu até abrir aqui a passagem de João 6, rapidinho. Está até aberto aqui, ó. Então, lá em João 6, então, vou ler só bem o comecinho aqui, né, para a gente contextualizar o que diz lá nesse capítulo. Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, né, e estava uma grande multidão ali que seguia ele, só para a gente relembrar que a história. Ele estava naquela fase, né, que ele estava fazendo muitas curas, então estava todo mundo atrás de Jesus. E Jesus subiu no monte, se assentou-se ali com seus discípulos, e isso era lá na Páscoa, né, na festa dos judeus. E Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, olha só, porque sabia o que estava para fazer. E aí o Felipe respondeu o seguinte: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. E um de seus discípulos, chamado André, que era o irmão de Simão Pedro, disse para Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E essa história é muito conhecida, né? O que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos? E aí Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então, Jesus, aí vem a parte aqui, ó, linda. Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, né, que ele faz aquele movimento de dando graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. E, né, por que eu até quis dar uma pausa aqui e ler esse trechinho de João? Porque essa história, ela tem muita similaridade com a história dessa viúva, né? Ele pegou lá o que tinha
E o que Eliseu falou para essa viúva? O que você tem na sua casa? E aí ela falou lá que ela tinha até uma botija aqui de azeite, tinha uma merrequinha aqui. Então, o que ele fez? A partir do que ela tinha, multiplicou. E ela precisou, num ato de fé, tomar ação, né, fazer a parte dela para que o milagre acontecesse. Assim como nessa história aqui de Jesus. Bom dia, Antônio. Estamos aqui lendo a história aqui da viúva, que fala sobre aquela multiplicação do azeite. E aí eu estou aqui trazendo aqui só não uma comparação, mas assim, aqui no Novo Testamento tem uma história muito similar de Jesus, no qual ele estava ali com aquela multidão, né, mais de 5.000 homens que precisavam ser alimentados, e ele faz aquele milagre. Através do pouquinho que tinha, dos 5 pães e 2 peixinhos, ele conseguiu alimentar toda aquela multidão e ainda sobrou. Porque Deus tem isso, né? Ele dá muito mais do que a gente precisa, muito mais. Ele supre as nossas necessidades, né? Só que a gente precisa exercer um ato de fé, assim como aquela viúva exerceu um ato de fé, de fazer algo que não fazia muito sentido, de sair pedindo vasilha emprestada para os vizinhos, né? E voltando aqui à história da viúva, Eliseu, ele instruiu a viúva para pedir essas vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, e a fé daquela mulher era extraordinária, que nada foi escrito sobre sobre hesitar, né? Então não tem nada ali na Bíblia dizendo que ela pensou, ela hesitou, será que faço, será que não faço? Não. Ela foi obediente, né? A viúva, ela fez exatamente o que foi pedido. E aqui fica uma pergunta aqui para nós, né? O que teria acontecido se ela não tivesse seguido as instruções de pedir emprestadas vasilhas? Então, talvez ela não tivesse vivido esse milagre, né? Talvez ela tivesse perdido a oportunidade de viver um milagre. E nós quando pedimos instruções ao Pai, e Ele dá um direcionamento, uma instrução, a gente está agindo com obediência, a gente está agindo com fé inabalável, porque às vezes tem coisas que a gente recebe do alto que não faz sentido, não tem lógica. Mas a gente tem que ter essa coragem, essa ousadia, na palavra de Deus diz, né? Seja forte e corajosa. Então não é à toa que tá lá, seja forte, seja corajoso, não é à toa que tá lá. E aí eu já vejo assim, primeira chave aqui para a gente pegar com essa história. A gente está sendo obediente aos direcionamentos. A gente está tendo uma fé inabalável quando, né? Nesses momentos que não tem lógica, que não faz sentido, a gente está pedindo ajuda quando a gente precisa. A gente pensar aqui, gente. E Eliseu, então vamos lá, os milagres em segredo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos milagres em segredo. Olha só que interessante, o Eliseu, ele disse à viúva para fechar as portas da sua casa enquanto enchia as vasilhas. E talvez uma das razões seria para evitar o distúrbio que isso poderia causar nas pessoas que estivessem passando ao ver o azeite sendo multiplicado, né? Imagina, assim, o azeite sendo multiplicado. Se ela enchesse as vasilhas à vista de todos, tornaria-se uma exibição pública. Então, ao invés do povo reconhecer a Deus, eles poderiam achar que a mulher que estava fazendo o milagre. E aqui fica mais uma chave, né? Mais uma lição. A gente tem que tudo é pela honra e glória de Deus, né? Então, a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que se vangloriam de algo que fez, né? Às vezes a pessoa teve uma super ideia, algo inovador, teve, né? Fez algo muito maravilhoso, mas de onde veio essa inspiração? Então, a gente tem que dar toda a honra e glória a ele, porque se ele me deu essa inspiração, me deu essa saúde para eu estar aqui, é a honra e glória dele. E aqui nessa, a viúva, ela, pela história aqui, né, ela demonstra também essa honrar sempre a realmente quem merece o mérito, né? E da mesma maneira, durante o ministério terreno de Jesus, muitas vezes, quando alguém lhe pedia ajuda, o que ele ordenava para os seus discípulos? Fecha a porta, deixando a multidão fora. Então, olha só, se Jesus, que é Jesus, muitas das vezes, quando fazia lá os seus milagres, ele pedia que as portas fossem fechadas, né? Que ficasse ali uma coisa mais na privacidade da família, que a família necessitava, e então lá que ele operava o milagre,
Se Jesus fazia isso, é porque tem momentos que a gente realmente tem que fazer mais no secreto, né? E aqui no estudo, né, ele fala que em minha vida, que ele escreveu aqui, estudo, em minha vida, algumas das maiores respostas de oração são aquelas que Deus atendeu na necessidade no secreto. E eu, particularmente, Maiara, também, né? E aí eu deixo até aqui a reflexão para vocês. Quais foram as maiores respostas aí que vocês tiveram de algo que vocês estavam vivendo, né, de Deus, da parte de Deus? Ela veio de que forma? No secreto? Ou foi na multidão? Tem coisas, né, que a gente recebe, eu percebo, quando a gente está no coletivo, né? Então, a gente está na igreja, está num ambiente com pessoas que estão ali na unção, que a presença ali fica ainda mais forte, e tem coisas que a gente recebe no coletivo, mas tem coisas que a gente recebe no secreto, né? E, inclusive, tem uma música que eu amo, que chama Ele Te Ouve. Até deixa eu ver aqui, ó, é do Thiago Tomé, eu até deixei aqui do meu ladinho. E essa música, eu até colocar aqui um trechinho dela, ela fala assim, ó, um trecho. Quer ver? Deixa eu ver se é essa música mesmo. Ele fala o seguinte, ó. Para que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Às vezes a gente fica buscando, né, respostas com pessoas, que é livros e cursos e tudo aquilo, mas a gente tem que buscar quem realmente tem a resposta, né? E aí, voltando aqui. Portanto, a pessoa que recebeu a resposta da oração deve dar a Deus toda a glória e reconhecimento, né? É isso que a gente precisa fazer. Ninguém além de Deus conhecia as minhas necessidades, né? Ninguém além de Deus conhece as suas necessidades, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente deixa a nossa necessidade em secreto. Então, a gente tem que dar crédito a Deus, sim, né? A pessoa que recebe a resposta da oração, ela deve dar toda a glória e reconhecimento a Deus. E o livro de Mateus 6,6, a gente vai ler lá, parece ensinar esse mesmo princípio. Então, o que está dizendo lá? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E, gente, eu vou ter que falar de outra música aqui, que eu até coloquei no começo da música, quem chegou depois não ouviu. Tem uma música que chama Eu e Deus. Peraí que eu tô só pegando aqui ela. Eu vou até colocar um pedacinho. Que essa letra, ela foi inspirada nesse versículo, com certeza. Aqui, ó. Não, Eu e Deus não, é Deus e eu. É invertido. Olha só que linda. Depois, no fim, a gente pode colocar aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó, não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-las e força para te erguer. Então, a gente sabe, tem coisa que a gente não tem que ficar abrindo para todo mundo, é no secreto. E depois ele fala o seguinte, que ele vai falar o seguinte, tem uma parte linda. Eu vou ler, senão a gente vai, senão eu vou passar muito tempo aqui. Mas ele fala para você entrar em secreto e orar. Cadê a parte da letra que fala isso? Eu vou mostrar para Deus todos os meus sonhos, tudo no seu altar eu entregarei. Mas ele fala, ó, vou fechar, olha só que isso aqui, ó. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei, a partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Então, assim, é você ir pro quarto, né? É isso que fala aqui, ó, em Mateus 6, e essa música deve ter tido a inspiração nesse versículo, né? É você ir pro seu quarto, é você entregar tudo a ele, é você falar para o pai, porque ele sabe o que você precisa, não é o vizinho, né? Às vezes o vizinho até pode te ajudar, porque Deus usa pessoas, né? Mas muitas das vezes é no secreto, fechar a porta e ir lá com ele. E a gente vai olhar agora com um trechinho, tá lá em 2 Reis, no capítulo 4 também. A gente vai ler do 5 ao 7,
que vamos ler o final da história da viúva, né? Vamos ver aqui o final, aqui que acontece no final, que mostra que Deus providenciou mais do que o necessário, né? E é isso que ele sempre faz, né? Que os planos dele são muito maiores, são melhores, e ele sempre supre as nossas necessidades e nos dá mais do que a gente imagina. E aí lá está dizendo o seguinte, lá no capítulo 4, segunda Reis. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Enchia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. E aí, né, além dessa fé grande dessa viúva, a gente encontra outra lição nessa história, que mesmo depois de que todas as vasilhas estavam cheias, ela não considerou que o azeite fosse para ela. A mulher não se adiantou em tomar suas próprias decisões em relação ao que Deus queria que ela fizesse. Ao invés disso, o que ela fez? Ao invés disso, ela foi lá falar com Eliseu e esperou a sua instrução, seguindo as suas orientações. E ela levou o azeite e pagando assim suas dívidas para que os seus filhos pudessem permanecer vivos. E ainda sobrou dinheiro para o sustento. Né? Então, aqui traz mais um aprendizado aqui para a gente, né? De que a gente precisa sempre perguntar antes de tomar alguma atitude. Muitas vezes a gente vai tomar atitudes precipitadas e depois a gente sofre as consequências. Como seria a gente, ao invés de sair tomando atitudes precipitadas, a gente consultar antes? É isso mesmo que eu devo fazer? Né? Que foi o que ela fez. E você consegue imaginar a alegria dessa viúva, né, ao compartilhar com as pessoas como Deus havia atendido às suas necessidades? E a viúva, ela não tinha qualquer dúvida que Deus foi o provedor de toda essa situação, né? De todo esse milagre, de toda essa bênção. E não foi provido apenas o suficiente para satisfazer as necessidades imediatas dela, né? Mas também para o seu futuro. E ele lhe deu mais do que havia pedido. E essa história, ela é muito similar, voltando lá, né, a Jesus, quando alimentou aquela multidão, sendo que do pouquinho que tinha, foi multiplicado. E ainda nesse relato de Jesus, sobraram 12 cestas cheias de comida, né? Então, isso mostra, igual a viúva, a gente recebe muito mais para suprir as nossas necessidades. E para a gente entrar aqui na reta final, né, nos pensamentos finais aqui do estudo, o apóstolo Paulo, ele expressou que essa viúva deve ter sentido a alteração de Deus, pois ele escreveu lá em Efésios 3:20, ele escreve o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, isso está lá em Efésios 3:20, tá? Que eu acabei de ler. Na próxima vez que você, que eu, né, que nós estivermos em alguma situação aí de necessidade, independente de qual seja essa necessidade, que a gente possa lembrar dessa história, né? Lembrar sobre a fiel provisão de Deus, e que da mesma forma que ele foi fiel para essa viúva, ele é fiel na nossa vida, né? Ele é fiel na nossa vida, e que a gente haja em obediência, que a gente haja com fé, né? Que a gente faça a nossa parte, porque aquela viúva fez a parte dela, né? E aqui nesse estudo que a gente está fazendo, ele traz alguns versículos, é bem rapidinho, eu vou trazer alguns aqui para gente, né, trazendo sobre essa perspectiva aqui que a gente está lendo. E lá em Filipenses 4:19 fala o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Que lindo esse versículo, né? Filipenses 4:19. E a gente vai ler mais um aqui também, que é 2 Coríntios 9:8, que fala o seguinte: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Esses daqui são versículos que a gente tem que deixar, às vezes,
colado na casa, né? Para sempre ficar lendo, né? E lá em Tiago 1,5 fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes imprópera, a ser-lhe concedida. E ainda hoje Deus realiza milagres. Ele atende às nossas necessidades, né, o tempo todo, de todo mundo. E assim como ele fez nessa história dessa viúva, né, ele usa seus servos como um instrumento para satisfazer as nossas necessidades. E como é maravilhoso, né, a gente saber que as nossas orações são ouvidas, sim, elas são ouvidas. E como nosso Deus é onisciente e todo-poderoso e é capaz de responder às nossas orações, como ele promete no livro de Mateus, lá no capítulo 7, lá em Mateus 7, de 7 a 8, ele fala o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, está nessa versão aqui. Pois tudo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a gente encerra aqui esse estudo de hoje, dessa viúva, né, que ficou conhecida aí como a história aí da multiplicação do azeite, e muitas lições, né, junto, muitas lições aqui a gente pode trazer, e uma lição aqui muito forte que eu senti, que no momento da aflição, a gente tem que buscar um direcionamento, a gente tem que buscar essa direção, né, do alto, direção dos céus. E a gente está fazendo isso, né? A pergunta que fica aqui para a gente nesse dia de hoje. A gente está fazendo isso? A gente está buscando essa ajuda nos momentos das aflições? Ou a gente pede ajuda para todo mundo, para o vizinho, para o amigo, para o colega, para não sei quem, para gente que não vai conseguir te ajudar? Né? Então, que a gente peça sabedoria, discernimento, entendimento, e que ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sim sabe o que é melhor para a gente. E a gente precisa sempre colocar a nossa confiança, né? 100% da nossa confiança, assim como essa viúva fez, colocou a confiança na instrução que ela teve, sem questionar. E uma segunda lição aqui para mim, que eu achei que ficou muito forte nessa história, é a obediência, né? E nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa, é um Deus que multiplica, assim, um pouquinho que tem, do pouco, grandes coisas são feitas, né? É multiplicado, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa agir em obediência, né? A gente precisa estar nessa obediência. E que inclusive, lá em Mateus 25, 21, fala: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E nós aqui estamos sendo fiéis no pouco, porque às vezes a gente quer o muito, né? Todo mundo quer o muito, a gente quer, né? A gente quer muita coisa. Mas nós estamos sendo fiéis no pouco, para que a gente possa lá quando a gente passar daqui dessa para a eternidade, que a gente possa ouvir isso. Muito bem, servo bom e fiel. Será que se a gente for parar para pensar agora, a vida que eu estou vivendo agora, será que eu receberia, eu ouviria isso? Muito bem, servo bom e fiel. Você honrou no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? A gente está verdadeiramente hoje, na nossa vida, honrando o pouco. Ou a gente às vezes reclamando, né? Às vezes reclamando. Então, que a gente possa realmente, esse primeiro aprendizado aqui de pedir ajuda no momento de aflição. Um segundo aprendizado, ser obediente, né? Obediente e ser fiel no pouco. E um terceiro aprendizado que eu tiro aqui desse estudo de hoje. A gente tem que orar, mas a gente tem que agir. Não é só orar. Orar é maravilhoso, é importante, é necessário, mas a gente está fazendo a nossa parte, né? Porque Deus, ele age em parceria com o homem. Aqui, por exemplo, ele usou Eliseu, né? Eliseu foi um instrumento ali para que o milagre acontecesse.
E Deus, ele usa homens o tempo todo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se essa mulher não tivesse ido lá, fosse pedir para os vizinhos as vasilhas, conforme ela recebeu a instrução, ia acontecer um milagre? É bem possível que não. Então, a gente está fazendo a nossa parte ou a gente só está orando e esperando o negócio cair na cabeça, né? Uma coisa que eu gosto muito aqui, o Rodrigo, que participa de vez em quando com a gente, que ele fala, né? É oração, movimentação. Oração, ação, movimentação. Então, é assim, é o tempo todo. É oração, ação, movimentação, né? A gente tem que estar sempre agindo para que as bênçãos cheguem até nós. Porque a bênção chega para quem age. A bênção, ela não vai chegar para quem fica parado. A bênção, a bênção, ela está em movimento. Se a gente for pegar a história, a gente vai ver. Olha o exemplo de Abraão. Abraão precisou se mexer, saia da sua casa, da sua parentela, e ele não sabia nem para onde ele estava indo, mas ele se pôs em movimento, ele se pôs o quê? Em obediência. Ele se pôs lá em confiança, assim como essa viúva, confiou totalmente, né? Teve uma fé obediente e agiu. Moisés, se a gente pegar a história de Moisés, se a gente pegar né, as histórias da Bíblia, a gente vê que todos tiveram movimentação, né? Oração, movimentação. E aqui uma última lição aqui que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Que eu também senti forte nesse aprendizado de hoje em muitos dos momentos a gente precisa entrar na nossa casa, fechar a porta, né? Porque quando recebemos uma direção clara e objetiva, a gente tem que consultar o Espírito Santo e não sempre a opinião de pessoas de fora, né? Essa pessoa de fora vai te dar uma opinião que vai te deixar mais confusa. Então, que a gente busque essa opinião, direcionamento do Espírito Santo. E claro que Deus usa pessoas, às vezes, para trazer confirmação, para trazer ali algo, mas a gente tem que estar sempre ali em conexão com o Espírito Santo, para que esse Espírito fale aqui no nosso ouvido, né? Para que a gente esteja com o coração um coração muito simples, muito humilde, um coração aberto para receber, né? Ter essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento. E uma coisa que eu venho fazendo, né, é sempre pedir confirmação, né? Pedir confirmação, a gente pode pedir confirmação e Deus traz as confirmações, né? Através de, às vezes você abre lá a palavra e lê algo ali que traz uma confirmação, às vezes você recebe ali um direcionamento lá de um pastor, de um amigo, que traz uma confirmação. Tem um cara na internet que eu gosto muito, que é o Thiago Nigro, que ele tem uma história linda, um testemunho lindo dele, que ele era completamente assim descrente, não acreditava em Deus, e ele teve uma experiência assim poderosa com Deus. E na história dele ele conta, né? Ele foi usado. Ai, meu filho acordou. Acho que não, acho que foi só a porta. E ele conta, né, sobre essa experiência de como Deus trouxe as confirmações através de pessoas, né, pastores que falaram coisas ali que só ele, em secreto, só ele sabia, histórias que ele sabia. Ele falou que tinha histórias minhas que eu nem queria compartilhar, que eu não me orgulho dessas histórias. E o pastor lá falou algo ali. Então, assim, Deus usa as pessoas, né? Então, a gente pode pedir confirmação, sim, que Deus traz as confirmações pra gente. E a gente encerra aqui o nosso estudo e a gente acha que vou pedir para alguém orar, porque o Theo acordou, ele ainda não saiu do quarto, mas ele vai sair já já e vai começar a falar aqui e a nossa oração de repente vai ficar meio com falação no fundo. Mas falem aqui, vocês querem abrir o microfone, compartilhar alguma coisa, algum aprendizado, compartilhar algo aqui que essa história fez sentido? Oi, meu gatinho, vem aqui dar um oi pro pessoal, já que você acordou, né? Ah, obrigada. Vem aqui rapidinho. Vem aqui. Bom dia, irmãos, a paz. Bom Então, dia. essa história, ela lembra muito aquela outra que eu contei, né, na segunda-feira, que fala da viúva, né? Também só que lá foi com o profeta Elias, né? E essa daí foi com o profeta Eliseu. Então, realmente, é uma história muito de fé mesmo, né? Que ela não tinha nada também, né? E Deus fez multiplicar, né? Então, assim, eu vejo que a fidelidade de Deus mesmo, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem,
Mas se a gente confiar no Senhor, né? A gente vai ver a fidelidade dele, assim como ele transformou, né, 5 peixinhos lá e alimentou a multidão, né? 5 pães e 2 peixinhos, alimentou a multidão. Eu tenho certeza que a gente deve, primeiramente, né, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E foi muito bom, Mayara, a sua explanação aí, viu? Gostei demais. Deus abençoe. Amém. Você fica quietinho, vamos orar? Você vai orar comigo? Então tá bom. Então a gente vai fazer uma oração aqui com o Theo, né? Você vai me ajudar, né? Então tá bom. Eu vou orar aqui então pra gente encerrar, tá bom? Aí depois, se alguém quiser falar mais algo. Pai amado. Amém, Jesus. E rendemos graças a Deus porque tu és bom, maravilhoso e nós precisamos de ti. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse aprendizado, por essa história. E ao longo do dia de hoje, Senhor, vai trazendo nos nossos corações cada vez mais a coragem, que sejamos fortes, corajosos para fazer o que precisa ser feito, agir em obediência. Traga, Senhor, nos nossos corações lembrança de algum projeto que veio do alto para a gente realizar e que a gente, por falta de obediência, não deu continuidade. Traga, reviva nos nossos corações hoje algo que a gente precisa retomar e refazer para o reino de Deus. A gente sabe que o Senhor usa as pessoas, nos usa para que o reino, seu reino, seja instalado aqui na terra. Te pedimos que traga essa sabedoria do alto para que a gente possa fazer o que tem que ser feito em obediência, com fé. Resgata no nosso coração, incendeia o nosso coração. Se em algum momento nós não estamos com aquela fé, resgata no nosso coração essa fé. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse estudo, por essa palavra, e te pedimos que o seu Espírito se conecte ao nosso Espírito, que o nosso Espírito governe sobre a nossa alma, e que a nossa alma governe sobre o nosso corpo, que o nosso corpo desfrute do melhor de que há aqui na terra, porque já na sua palavra diz que nós nascemos para dominar, multiplicar, governar sobre todas as coisas. E nessa manhã, em nome de Jesus, qualquer espírito de tristeza, de desânimo, qualquer espírito que não faça sentido, qualquer energia que não faça sentido, é mandado embora em nome de Jesus. Que nessa manhã, o nosso espírito alimentado, buscando aqui a tua presença, como diz a nossa palavra, buscai o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Nós entramos em concordância com o que diz na tua palavra, e tudo no dia de hoje que precisamos será acrescentado. E se a gente estiver precisando de mais alegria para seguir o nosso dia, se estiver precisando de mais disposição, de saúde, não sei o que cada um aqui precisa, mas que nesse momento o céu se abre, a gente recebemos do alto o que nós precisamos para o dia de hoje. E nessa conexão aqui, nós pedimos, Pai, envie os seus anjos, Pai, para nos guiar no dia de hoje, para cuidar de nós aqui no dia de hoje. Envie os seus anjos aqui para estar com a Flávia, com a Maria, com o Antônio, com a Conceição, com a Helena, que todas nós estejamos hoje protegidas, que o nosso lar, as nossas empresas, os nossos negócios estejam protegidos pelos teus anjos. Envia os seus anjos para estar conosco nesse dia de hoje. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, Amém. amém. Deixa eu parar aqui a gravação. Amém, amém, amém. Bom dia, pessoal. Ficam em paz.